Começando mais um episódio do podcast Videocast Representação. Este projeto que é feito para você, representante comercial, indústria, comércio, distribuidores e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Mariz e hoje eu vou num tema, gente, que é a razão de ser do representante comercial. Vendas, tudo sobre vendas, mas é claro que eu não poderia ir sozinha, embora eu sou uma apaixonada pela área de vendas, eu trouxe uma convidada mais que especial. Apresento a vocês neste momento uma especialista em vendas com mais de 20 anos mesmo. Lu Ferreira, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Manu, pelo convite. É uma honra poder participar desse momento especial. E realmente, como você falou, venda é o oxigênio de todas as empresas. É vida. É vida e para o representante muito significativo, significa realmente o resultado diário, aquele matar um leão por dia, o resultado de hoje não serve para amanhã e Verdade. por isso te trouxe aqui. Mas antes da gente falar em vendas em si, quero saber mais de você, porque me chamou, um ponto me deu curiosidade. No nosso roteiro eu coloquei lá, Lu Ferreira, mais de 20 anos em vendas. E a gente tomando um cafezinho aqui, pessoal, nos bastidores, a Lu falou assim: Manu, ainda bem que você colocou 20 anos, porque assim, são mais de 50 anos, na verdade, porque eu comecei muito cedo. Conta essa história pra gente. Eu comecei com 8 anos de idade, na favela do Jacarezinho, porque na minha época não era comunidade, era favela. E eu buscava uma renda extra até para ter possibilidade de consumir um doce, um sorvete, que eram produtos que nós não tínhamos acesso naquela época. E eu sempre gostei de ensinar. Meu sonho sempre foi ser professora. Então eu comecei educando, alfabetizando adultos. E a minha primeira aluna foi a dona Almerinda, que hoje já não está mais aqui, em memória. E eu me sentia muito feliz em poder fazer com que ela aprendesse, se realizasse, e no final do mês eu tinha a minha renda extra, o meu pagamento, e era muito bom. E desde aí, então, nunca mais parei. Comecei a alfabetizar as outras crianças, também explicadora, dentro do que eu amava, e recebia por isso. Comecei a vender semijoias, cerâmicas decorativas, lingeries, roupas de Petrópolis, e fui numa batida. Hermes não existe mais, mas era uma revista que vendia acessórios, artigos pro lar. Daia, que era uma revista concorrente da Avon, Christian Grey e Natura. Eu fui uma das 100 primeiras consultoras da Natura aqui no Rio de Janeiro. Uau, né? Uma história, uma gigante em vendas, né? A Natura, e é muito bom quando a gente tem esses aprendizados desde cedo. Agora, é claro que a gente não pode deixar de tocar num ponto bonito que você falou aqui, né? Que era de alfabetizar adultos desde muito jovem. Isso está falando de quê? 8, 9 anos de idade, é isso? Eu completar 8 anos de idade. 8 anos Foi a de minha primeira idade e experiência. alfabetizando adultos. Então, assim, você monetizava, você tinha sua lucratividade ali, você vendia o teu serviço na época, mas o mais bonito da história era promover esse ganho, Sim, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso podcast aqui, porque o representante comercial, ele atua em várias frentes, é construção civil, confecção, alimento. Então ele tem que se adaptar àquilo que realmente vai balançar o coração, aquilo que realmente toca ele, ou seja, o que ele gosta de fazer, como ele ajuda pessoas. E você descobriu desde muito cedo o que você gostava de fazer, não era só vender, não, era ajudar pessoas a solucionar problemas. Então isso exatamente. é fantástico e maravilhoso. Muito feliz de ter você aqui. E para a gente começar a falar sobre conteúdo, porque o representante comercial, o que ele mais estuda durante a jornada é vendas, tanto por procurar Uhum. pessoalmente, individualmente, ele procura cursos, treinamento, é um profissional muito antenado ao que está surgindo de vendas, porque ele depende desse resultado da venda, tanto também pela representada, porque a representada, ela investe muito nisso, né? É claro que ela quer capacitar o representante comercial, porém ela também quer o resultado de vendas para a indústria dela. Só que o tempo vai passando. Aquilo que a gente aprendia lá atrás Não, sobre não vendas já não funciona. serve mais hoje, né? Verdade. A única coisa que não muda é que nós estamos sempre diante de pessoas. Pode mudar o tempo, pode vir inteligência artificial, Nada substitui. nada substitui, porque nós estamos diante de pessoas e a gente precisa ter essa sabedoria, esse saber lidar com pessoas.
Quero começar com a pergunta para você o seguinte: o que significa para você, o que uma pessoa precisa ter para ela se considerar um vendedor extraordinário? Amar pessoas é um dos pontos principais que eu prezo muito. Realmente se preocupar em vender para ele o que você realmente soluciona, o que ele necessita, não é o que ele quer comprar. Entender o que ele realmente necessita, ter uma conexão bem direta e verdadeira, honesta, se doar para aquele cliente, não apenas vender, manter aquele contato, manter aquela solução que você deu para ele, não termina ali. Começa uma amizade, começa um relacionamento. Hoje se fala muito em venda humanizada. Eu sempre acreditei nessa venda humanizada que hoje está muito em voga. Então, ele precisa ir além. Não é só vender, passou o cartão e acabou. Construir, ligar, saber como foi a utilização do produto ou do serviço, como está algo como referência. Muitas das vezes o cliente está com um problema com o pet, seu cachorrinho está tudo bem? Então, ele vai se sentir importante. Saber sempre o nome do seu cliente, então ele é completo, ele estar atento a todos os sintomas, a tudo, todas as referências que o seu cliente te passou. Então, você acaba resolvendo esse problema e criando esse contato direto com ele por um longo tempo. Ele vira seu fã, na verdade. Acaba realmente tendo aquela confiança e sempre que ele precisar do seu serviço ou seu produto, é você que ele vai ter em mente. Ou seja, a primeira dica aqui da Lu Ferreira, pelo que eu entendi, é: goste de pessoas. E aí você vai ser um vendedor extraordinário, porque a partir do momento que você gosta de pessoas, você começa com o processo da venda, mas depois mantém esse relacionamento por gostar de estar próximo, de conversar, de saber dessa história, do que ele está passando, não só ali dentro da relação comercial, mas na vida pessoal também. E isso funciona mesmo. Eu vejo de perto muitos resultados, né, que vendedores extraordinários têm, mas construídos assim, com uma base de amizade, de uma amizade Sim, duradoura, né? sim. Agora, você tocou num ponto muito importante também. Você disse sobre, você tem que ouvir o que o cliente precisa, e muitas vezes o vendedor se atrapalha porque ele quer falar mais do que ouvir. Isso acontece? Muito ainda. Apesar de hoje muitas coisas terem mudado, e muitos vendedores ainda estão com aquela ideia antiga, que o melhor vendedor é o que fala mais, e não é o que ouve mais. É o que escuta mais, que realmente trabalha a escuta ativa. Porque através do que você ouve, você consegue perguntar mais, é o que mais pergunta, é o que mais tem melhores resultados nos dias de hoje. Não é mais aquele vendedor que não deixava o cliente raciocinar, que não ouvia a real necessidade do cliente. Então, ele ouve, através do que ele ouve, ele consegue resolver o que realmente ele veio buscar. Porque muitas das vezes o cliente ainda nem sabe o que ele está fazendo, ele está precisando. Ele acha que ele precisa de um item, mas de você, através da escutativa, vai ter a capacidade de realmente saber o que ele precisa. Não é vender o que ele quer, é o que ele precisa, através da escutativa, que é fundamental. É muito necessário. Escutativa, guarda esse termo aí, tá? Importantíssimo. Muito. A gente sabe que no mundo das vendas é isso, né? A gente chega até um cliente, ele tem a certeza do que ele quer, mas conversando com ele, a gente tem que ter essa habilidade de ser praticamente um consultor ali É. e falar: olha, eu até entendo que você está buscando isso, mas e se a gente fosse por aqui? Talvez não atende mais diante do que você está me contando. Então, por isso, a importância de ter essa escutativa. E olha que eu vou te contar, Lu. Tem ferramentas hoje no mercado maravilhosas para ajudar os representantes comerciais. Suas vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA. A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito. É como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita. Tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples. Entra lá, suasvendas.com. Você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação.
Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Ah, Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual. É uma delícia. Todos os produtos, toda a linha. Então, entre em contato com a Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível. A gente também tem que procurar sempre se aprimorar. Sim. É essa busca contínua. O que eu vejo muitos representantes fazendo no mercado é o seguinte: ah, é treinamento de venda? Isso eu já sei, não vou fazer mais não. Exatamente. Né? Já sei tudo de vendas. E o que você acha sobre isso? Você acha que realmente a pessoa que já está lá há 20, 30 anos, ela já aprendeu tudo? Ou ela precisa, sim, se movimentar a favor de evoluir cada dia mais? Sim, é fundamental esse movimento. Você citou num ponto que acaba atrapalhando muito o rendimento desses profissionais, principalmente os que têm mais tempo de experiência. Eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço e quando você já sabe tudo, já pode morrer. E muitos deles ainda têm uma mentalidade de achar que investir num treinamento é gasto. E isso barra muito. E eles acabam demorando muito a buscar esse conhecimento. E é fundamental realmente ter essa pegada de ação, de buscar novos projetos, novos métodos, até mesmo para se adaptar ao seu cliente ideal. Porque não é nada mais engessado. E quanto mais conhecimento você vai adquirindo, melhor você consegue se comunicar com o cliente que está chegando até você. É super necessário esse fato. E eu acredito também que venda é treino. Você pode treinar, você pode se capacitar. Nem Uma todo pessoa mundo que tem não essa habilidade. tem muita habilidade, você acha que é possível ela se tornar um bom vendedor? Acredito sim. Tenho Através, certeza. através de métodos, de técnicas, ele consegue. É só buscar e se atualizar. Eu acredito. Eu também. Piamente. Eu também É acredito. super possível. Eu toquei aqui nesse ponto porque eu acredito muito nisso, gente. Porque, assim, muitas pessoas falam no dom. E eu acredito, sim, que existem pessoas diferenciadas que têm o seu Tem mais dom, habilidade. habilidades. Porém, é possível uma pessoa que nunca foi vendedor, se ela treinar, se capacitar, buscar utilizar essas ferramentas, ela vai conseguir pôr em prática. Agora, tem que ter uma continuidade. Você não pode começar hoje e querer que o resultado venha amanhã. Muitas das pessoas que desistem do ramo das vendas, Lu, que eu percebo, é por isso, porque querem um resultado imediato. E a venda, ela não acontece no desespero, né? Não acontece. Quanto mais você está desesperado, mais ela corre de você, não é isso? Mas tem nãos. Então, eu acredito, a venda sempre é uma construção. É como eu costumo dizer, é um dia de cada vez. Então, o que você errou, o que você deixou de fazer numa venda, é sempre muito importante, quando ela não é concluída, você fazer uma análise. O que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer com aquele cliente que eu não concluí a venda? E quanto mais ansiedade você tem, o cliente percebe, até no seu tom de voz, na sua respiração. Então, tudo isso vai inibindo, vai afastando o resultado final. É muito necessária essa preparação espiritual, de concentração e de autorresponsabilidade e de saber o que eu deixei de fazer, o que eu posso fazer com esse cliente, com que caminho eu vou tomar. Por isso que é muito importante saber qual é o comportamento, o perfil comportamental do seu cliente. É fundamental você saber para você poder criar aquele rapport com ele. Às vezes vem um cliente para você hiperagitado, aí você vem falando lento,
prontamente eu tenho um produto. O que vai acontecer com aquele cliente? Vai correr de você. Ele não quer, não teve uma conexão. Então tem que ter essa sensibilidade, essa calma de entender e realmente ir dia após dia se capacitando, entendendo, evoluindo e melhorando. E uma coisa que você falou antes, ter as métricas. Saber realmente o perfil do seu cliente, o que ele comprou, quando ele comprou. Ter esses números muito nítidos dia após dia ajuda bastante. Porque o nosso cérebro só vai entender quando você visualizar. Então, escrevendo qual o valor necessário para eu vender. E muitos dos vendedores, eu percebo, vou dizer para você, 75% dos meus últimos alunos, das minhas últimas turmas, não tem uma meta clara, definida e mensurável. Não sabem onde quer chegar. E como dizem, né? Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar Qualquer serve. lugar E serve. como você vai evoluir na venda se você não sabe onde você quer chegar? Qual é o seu alvo para o dia seguinte? Quais são as visitas que você vai fazer para o seu cliente? Qual o produto que você vai apresentar? Se você conhece o seu produto, muitos não conhecem profundamente, muitos não comprariam. Como você vai passar certeza e credibilidade no que você está vendendo? Isso eu percebo que falta muito. Falta e muito. Por isso que eu gosto de falar de suas vendas, porque antes, olha só a dificuldade do vendedor, do representante comercial, há muitos anos atrás, que não tinha ferramenta de tecnologia, Fichário, não eu usava. tinha inteligência artificial, não tinha internet. Coisas básicas, a gente não tinha o WhatsApp. Como que o representante comercial tinha muito mais desafios e já tinha resultado. Então, o representante comercial de hoje, ele tem totalmente as opções, né, disponíveis para que ele saia do operacional, não tenha que ficar com a agendinha Exatamente. anotando. Ticando. Meu último cliente, quanto eu vendi, quando eu vou visitar. Não, hoje existem os aplicativos, eu indico suas vendas porque conheço e confio, sei que é bom para o representante comercial e tem outros inúmeros aí no mercado. Se não for suas vendas, utilize qualquer ferramenta que você confia, mas utilize para você sair desse operacional, né, evoluir, poder pensar de forma estratégica no teu processo da venda, né? E você falou de rapport, eu gosto muito do rapport. Rapport, para quem está nos assistindo e não sabe o que quer dizer, é uma palavra francesa, ela não tem tradução literal para o português, mas ela quer dizer estar em empatia, estar em sintonia. E como que você faz isso? Com as dicas, uma das dicas a Lu passou aqui. Ela disse, vamos espelhar, por exemplo, como o cliente fala. Se ele é um cliente que fala muito rápido, fale mais rápido com ele. Se ele é um cliente mais pausado, mais formal, se modele a ele. Além dessa técnica dentro do rapport, tem também o espelhamento de expressão, né, facial, tem também de posição corporal, Sim. mas não é imitar, tá? Não imite o seu cliente. O rapport não é isso. É você se espelhar ele, ver como ele está se sentindo naquele momento e entrar nesse mundo dele. Esse eu acho que é a técnica fundamental para a gente iniciar o processo da venda, né, Lu? É o quebra-gelo. Depois desse quebra-gelo, qual outra técnica que... Porque, assim, a Lu, gente, ela constrói treinamento sob medida, não é isso? Sim, personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente, de número de colaboradores, dentro da dor principal deles. Até porque a venda, adaptar. ela é universal, mas ela não funciona da mesma forma para todos os mercados. Então é maravilhoso, a gente vai poder usar em todos os sentidos o rapport. Porém, ele é só uma porta de entrada. Depois disso, o que vem, Lu? Você começa, juntamente com o cliente, fazer as perguntas mais importantes para você entender o que eu trouxe, qual a real necessidade dele, o que você precisa resolver. Porque nós, vendedores, somos resolvedores de problemas. Então, as perguntas, inclusive, eu sempre falo hoje, o melhor vendedor é o que pergunta mais, porque através das perguntas que nós chamamos de poderosas, realmente ele vai saber como resolver a principal questão do seu cliente. E todas as respostas de argumentação vão estar nas respostas do seu cliente. Isso com certeza funciona, gente. Porém, como a gente estava falando aqui antes, é para cada mercado, né? Por isso a importância de você conhecer a fundo o trabalho da Lu Ferreira, que constrói de forma muito efetiva para o teu negócio essas perguntas certas, essa abertura, esse primeiro contato certo diante do que o teu mercado precisa, de como o teu cliente funciona. É isso que você faz? Sim, também. E algo importante no campo da representação comercial, é muito importante o representante conhecer antes de visitar o perfil do seu cliente.
através das redes sociais, investigar mais para que você possa também chegar lá com algo construído já na sua mente para facilitar. E no meu trabalho, dentro da necessidade de cada cliente que me contrata, eu vou dentro do que ele necessita naquele momento, criando um protocolo desde o atendimento pelo WhatsApp ou pelo telefone, até ele adentrar pelo Blindex. Então a venda começa nesse início. Então, com início, meio e fim personalizado dentro da necessidade dele, dentro do mercado que ele tem, ajustando muitas das vezes a contratação, que muitas das vezes é feita erradamente. Contratam, às vezes, pela emergência, pela urgência, pela uma indicação, e acabam se deparando com um profissional sem qualificação, sem entender a cultura da empresa. Então, todo esse processo eu realizo dentro da empresa. Muito bom. Para o representante comercial, que é o nosso foco aqui, você falou um ponto bem importante. Manu, é importante eles conhecerem esse cliente antes. Vai na rede social, veja um pouco. E no caso do representante, eu até estendo isso mais. Faz um cliente Por quê? espião. Porque é interessante, como o representante comercial é esse elo entre a indústria e o comércio, é interessante você saber o que está acontecendo nesse mercado específico dele, essa empresa dele, tá? Como que ela está posicionada no mercado, esse comércio está há quantos anos, passou de pai para filho, tem uma história. Então, saiba tudo isso para você poder chegar da forma mais assertiva possível. E você considera, Lu, dentro dos teus treinamentos, você fala muito do relacionamento interpessoal, né? De ter criar essa conexão, essa proximidade. Mas você considera que também o representante comercial precisa buscar a tecnologia como uma aliada? Saber ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, a inteligência artificial? Nós não vamos poder fugir da inteligência artificial, ela realmente já está aí. Podemos usar ferramentas sim que possam facilitar, fazer com que nós tenhamos ganho de tempo, mais qualidade, mas nada vai substituir esse contato, esse olho no olho, o trabalho raiz de um representante comercial, de um vendedor, adentrando pela vida dos nossos clientes. Algo que eu gosto também muito de fazer, que eu acabei não comentando com você anteriormente, eu tenho o hábito de fazer um cliente espião. Legal. É como se fosse um cliente oculto ali. Oculto, exatamente. Eu uso espião, coloquei esse nome, um cliente oculto. Você investiga, você faz uma ligação para atendente, você busca saber essa investigação pessoalmente. Isso tudo eu realizo antes de finalizar um contrato. Acredito que funciona muito, faz muita diferença. E é legal também para o representante comercial, porque se ele fizer esse trabalho de cliente oculto, saber Como está buscar o aí uma mercado? mentoria com a Lu e saber como aplicar essa pesquisa, colocar esse agente espião lá dentro, né? Ele consegue também entender as necessidades Sim, daquele cliente. O que está faltando para ele ali na gôndola? Por que ele não aumenta o ticket médio de faturamento. venda? Qual o produto que se encaixaria bem no negócio dele? Então, faz esse cliente espião, isso funciona, mas você não sabe como fazer, não tem problema. A Lu tá aqui para te ajudar com essa mentoria também, não é isso? Com certeza. Inclusive, algo que funcionou muito bem também, o representante está fazendo toda essa investigativa e dando estratégias, um trabalho a mais. O extraordinário faz isso. Não apenas resolve só o que ele precisa, vê além. Então, pode dar um treinamento, uma capacitação para um determinado funcionário que tem um potencial para que aquilo, o ticket dele possa aumentar. Ele vai gostar, porque além dele vender, ele está construindo algo para que ele venda mais, está orientando coisas que muitas das vezes ele não está conseguindo alcançar, ele não está vendo. Mas o representante comercial, além dele vender o produto que ele necessita, que vai ser bom, ele está dando esse caminho a mais para o dono do negócio poder alavancar com as suas vendas. Ver além. Perfeito, perfeito. Ir além. É isso que o representante comercial precisa todos os dias. Uma venda muito boa hoje, ela não garante o mês, a gente sabe disso. Verdade. Então, a gente sempre gosta de falar que o representante ele tem que pensar assim: isso também vai passar. Sabe, é aquela velha metáfora. Então, se um dia foi bom, isso vai passar. Se foi ruim, isso também vai passar. Pensando assim, ele acaba não se acomodando, porque às Sim. vezes tem muitos representantes comerciais que estão no começo de carreira, fez uma grande venda, começa a se acomodar no processo da venda e a venda ela é continuidade. Você precisa exercer esse papel todos os dias. É mais cliente, é mais prospecção, Prospecção. é mais relacionamento, é mais networking. Todo dia é uma venda nova, todo dia é um dia novo e você precisa estar atento a isso. Eu quero aproveitar, Lu, antes de você vir com mais esse ponto importante,
em agradecer a Foods, que é uma distribuidora que ela é isso, ela é exatamente esse processo de continuidades. Você acredita que a Foods é uma gigantesca em pães congelados? Gosto. Não, e os produtos são maravilhosos, tá? Todos, toda a linha. Não é Quero só pão conhecer. francês, não. Tem de tudo. Você encontra os maiores atacadistas do Brasil, inclusive para você levar para casa, preparar em casa. Só que o que me chama a atenção no trabalho dos irmãos, tá? Do Marcos e do Marcelo, que são os donos da Foods. Os representantes comerciais deles, de hoje, são os mesmos, desde quando a empresa foi fundada. Bacana. Então, eles têm uma continuidade no processo das vendas muito grande. A Foods é uma gigante. O distribuidor que é estratégico, quer aumentar as vendas, o portfólio do representante comercial, conheça os produtos Foods. Vocês vão ter aí produtos de entrada, de penetração de mercado, de preço bom e de muita qualidade. E, além disso, eles fazem uma coisa muito legal, tá, Lu? Vamos supor que você tem uma mercearia, um hortifruti. Você quer instalar, montar uma padaria, porque chama muita atenção um pãozinho Muito, quentinho nossa. de manhã, não Só o chama? cheirinho, você vai hipnotizada. Todo mundo já quer. E aí, se você tem essa mercearia, esse hortifruti, você quer implantar essa padaria e pensa que é muito custoso, né? Não tem dinheiro para isso, a Foods entra com todo o comodato de Nossa, que equipamentos, maravilha. monta essa padaria para você em troca consumir os produtos da Foods. Então, é uma parceria estratégica para você crescer o teu negócio, tá? Vale muito a pena conhecer Foods, acesse lá. Um excelente estímulo. E continuando falando em continuidade, é fundamental a revenda. É o que te mantém. Esse cliente que você já conquistou, é só você fazer essa manutenção, continuar esse relacionamento. Você acaba tendo dentro desse cliente que você já conquistou, é o seu maior ganho, é o que recompra, o que vai te mantendo. E não fora pode que esquecer. fora que ele indica, ele Exatamente. confia, né? Confiança, indicação, ainda continua sendo um ponto fundamental e não custa nada. Não É de custa graça. nada, é de graça. E, gente, só para relembrar alguns pontos importantes do nosso programa de hoje com a Lu Ferreira. A gente falou aqui em relacionamento, a gente falou em abre portas com rapport e empatia, a gente falou das perguntas certas e a gente também tem que falar sobre isso, tá? Um vendedor que se preze, que quer realmente que tenha a recompra, que tenha a confiança, ele quer gerar credibilidade, ele, primeiro de tudo, fundamental, que ele ame o que faz. Sim, o amor é Né? fundamental. Ele tem que realmente conhecer a fundo o produto que ele trabalha, né? Ele não pode buscar técnicas de vendas sem conhecer o produto, senão ele vira mais um vendedor enrolation. É. E aí a gente sabe que muita gente não confia em vendedor. Falam mal. Tem aquela discriminação com a venda dizendo, quer me persuadir, quer me enrolar. Já vem ele chato. Lá vem aquele chato. Mas por quê? Porque existem realmente os chatos no mercado, existe isso, a gente não pode aqui menosprezar Não. e falar que as pessoas estão erradas. Acontece Existe. realmente, né, essa persuasão falsa de vender aquilo que não te serve, que não é bom. Mas Não vê o o bom limite. vendedor, quando ele conhece o produto, ele consegue sim realizar uma excelente venda. E mais do que isso, consegue fazer o que a Lu fazia lá com 8 anos, né? Ele consegue ajudar pessoas, né? E você sendo o seu primeiro cliente precisa ser você. Quando você já tem isso dentro de você, o brilho nos olhos vem. E você consegue falar sorrindo para o seu cliente. Então, tudo isso vai trazendo ele para você. Essa certeza, essa confiança. Ele se sente importante, porque você se preocupa com ele. Você está fazendo o que ama, o que gosta, buscando realmente essa verdade para ele, resolver e para que ele fique realmente satisfeito e lembre sempre de você. Quando pensar num produto ou um serviço que você oferece, é o seu nome que vem na mente dele. É isso mesmo, gente. E você que precisa criar essa conexão com o seu cliente, ser lembrado, tem que falar com certeza com a Lu Ferreira. Por favor, minha querida amiga, deixe seus contatos aqui, Instagram, telefone, como que as pessoas te acham para desenvolver uma mentoria, para te contratar para uma capacitação interna, fazer um treinamento moldado e principalmente em segmentos que você tem tanta referência, como a área de cosméticos, que você também tem uma grande experiência, né? E principalmente eu quero deixar aqui um recado para as mulheres que precisam de ferramentas para atuar em vendas, porque ainda existe muito preconceito no mercado com a mulher vendedora. A mulher vendedora ela tem que estar
muito elegante, saber os argumentos certos para ela mostrar ali potência dentro das vendas, sem que o outro lado fique pensando que é olhando para ela de uma forma Como pejorativa, objeto. como um objeto, né? A gente sabe disso. Ah, Manu, você tá com mimimi de Não, mulherzinha? é Não, isso real. acontece e é real, a gente sabe disso. Então, muitas mulheres precisam de técnica de venda. Não só chegar baseado na aparência e nada disso, mas de técnica para ter firmeza na hora das vendas. E aí eu gostaria que você deixasse seus contatos. Essa segurança é fundamental. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, Lu Ferreira com 3 R's. Três Lá, R's. para entrar em contato comigo, podem entrar no link da minha bio. E vai ser um prazer receber vocês lá no meu Instagram. Deixa o E WhatsApp. contatos também. Meu WhatsApp, 21 99467 3831. Todos os trabalhos são personalizados através de reuniões para que nós possamos encontrar a melhor maneira de atender as suas necessidades. Muito obrigada pela tua participação com a gente. Eu vou encerrar Eu que o programa agradeço. aqui, mas antes quero dar alguns recados importantíssimos. Pessoal, a gente falou de inteligência artificial e a gente está falando aqui nos programas de forma contínua sobre a capacitação nacional do Sistema Confere Cores. E mais uma vez, no mês de agosto, São Paulo terá mais 2 palestras com o Walter Longo, palestras sensacionais na cidade de Sorocaba e Guarulhos. Guarulhos, pela primeira vez, recebendo uma grande palestra através do Core São Paulo. Então, eu deixo aqui o site do Confere, confere.org.br. Entra lá, faz tua inscrição. Todas as inscrições são pelo site do Confere. E veja também as próximas datas no teu estado, para que você participe e se aproxime cada vez mais do teu conselho. Nós estamos num ano que tem eleição no Core São Paulo. Em agosto acontece a eleição da nova chapa da diretoria do Core São Paulo. Então, eu convido você, representante, a exercer o teu direito ao voto. Fique ligado, core-sp.org.br, acesse o site e exerça o seu direito ao voto. Eu te vejo na próxima quinta-feira, às 18h30, e vou terminando aqui tomando um cafezinho com a minha amiga Lu. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Tchau, tchau.